Tudo bem com vocês? Vim gravar mais esse vídeo aqui para deixar uma mensagem de Deus hoje nessa segunda-feira, né? E pedir que Deus nos abençoe, né? Nos abençoe nessa semana, que seja uma semana de muitas vitórias, né? Para todos nós, que a gente venha continuar crescendo espiritualmente, né? Em comunhão com o nosso Deus. E hoje eu vim falar, né? Um pouco sobre o que está acontecendo aí, né, no Rio Grande do Sul, aí aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo, né? Falando em especial do Rio Grande do Sul aí, a gente vê que foi algo bem devastador mesmo, né? As casas destruídas, a água subiu mais de 9 metros, né, de altura, e casas destruídas aí, tudo retorcido, né, tudo realmente destruído, muito entulho, e acima de tudo as pessoas, né, que perderam suas famílias, perderam suas casas, muitas pessoas mortas aí. E em relação a isso, o inimigo de Deus, né, ele busca um motivo para ele difamar, né, o nome de Deus. Então, eu vim falar sobre isso porque tem pessoas que são usadas pelo inimigo de nossas almas, que fala que tá vendo que Deus é esse? Que Deus é esse que permite uma desgraça dessa na vida das pessoas? Que Deus é esse que não impede que as pessoas sofram tanto desse jeito? Não é? E desde sempre ele fez isso, ele usou pessoas erradas, né, para sujar o nome dele, mas eu vim falar sobre isso hoje com vocês. Veja bem, Deus, ele é tão grande, ele é tão glorioso que ele não pode se mostrar para a gente no momento, como ele realmente é, face a face, né? Deus está oculto, porque ele só vai poder conviver com a gente, o ser humano só vai suportar conviver com a glória de Deus quando ele estiver livre do pecado, não é? Então a forma dele se comunicar com a gente é através do Espírito de Deus que está na Bíblia, as palavras de Deus que estão na Bíblia. Então, a palavra de Deus hoje para a gente é: arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Porque Jesus veio aqui na terra para isso, para ensinar isso para a gente, que o homem precisa voltar ao caminho de obediência a Deus, né? Ao caminho de retidão. E por causa disso, muitas pessoas morreram, né? Por pregar essa palavra aí que diz: arrependei-vos. Estevão foi apedrejado, morreu apedrejado. Paulo morreu também, né? Crucificado de cabeça para baixo, se eu não me engano. Paulo foi muito perseguido, muito perseguido. Primeiramente, ele foi um perseguidor do povo de Deus, mas quando ele realmente descobriu quem é Deus, quem é Jesus, que ele aceitou a Deus, Paulo se tornou o maior pregador da Bíblia, né? Pessoa que mais viajou, levando a mensagem de Deus. E a mensagem de Paulo era essa: arrependei-vos dos vossos pecados e voltar para o caminho de Deus. Então essa é a minha mensagem para você também hoje em dia. É muito fácil, é muito bonito aos olhos do ser humano as pessoas viverem dizendo: Jesus te ama, Jesus ama a gente. Jesus ama tanto a gente, Deus ama tanto a gente que entregou seu único filho para morrer no nosso lugar, né? Jesus veio, ele pagou o preço do nosso pecado, porque ele sabe que se fosse a gente morrer naquela cruz, a gente não ressuscitaria por causa dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, assim fala na Bíblia. Então a única pessoa que poderia morrer numa cruz, pagando os nossos pecados, sem morrer para sempre, era ele. E ele fez isso. Ele combinou com Deus, ele fez o concerto com Deus de salvar os seres humanos através da cruz, né? Ele pagou o nosso pecado. Então,
Essa é a mensagem de Deus para vocês que se encontra aqui em Marcos 1, verso 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é isso, irmãos. Já estamos no 6º selo do Apocalipse, gente. Não falta quase nada. Estamos no fim do tempo do fim. Não falta quase nada para Jesus voltar. Né? E essa é a mensagem de Deus para a gente. A gente precisa realmente desse reavivamento e de orar pela descida do Espírito Santo. A gente precisa buscar a Bíblia agora, né? Parar de gastar tempo com as coisas que não convêm, parar de gastar tempo com as coisas que não vão trazer crescimento espiritual para a gente e voltar para ler a Bíblia, voltar a orar, né? Voltar para o nosso Deus, ter uma vida espiritual, não é? E por fim eu quero deixar a mensagem de Jó, que fala assim, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não é? O nosso Redentor logo volta, gente. Logo volta. Isso é promessa e todas as promessas de Deus foram cumpridas. Você pode ver, é porque eu apaguei uma figura que tinha aqui no meu celular que falava sobre os 7 selos do Apocalipse. E falando assim mostrando que todos os eventos que estavam descritos na Bíblia, de que o sol escureceria, né, a lua se tornaria em sangue, tudo isso já aconteceu no momento em que foi, tudo isso já aconteceu, não é? E a única coisa que tá faltando agora é Jesus voltar. É o decreto dominical aí, né? A perseguição final dos seres humanos, que já está acontecendo, já começou. E dos filhos de Deus, a perseguição dos filhos de Deus e Jesus voltar. Então esse é o momento, gente. Por fim, o nosso Redentor se levantará sobre a terra, porque Ele vive. Vamos voltar para Deus enquanto é tempo.